Como é importante nós estarmos juntos nestes momentos de solidariedade, de estudo da razão da vida, nos confraternizando com o Evangelho do Cristo. E nós gostaríamos de lembrar por que a Casa do Caminho. Muitos centros espíritas têm o nome Casa do Caminho. A nossa é, entre aspas, a Casa do Caminho. Quer dizer, aquela Casa do Caminho, das imediações de Jerusalém, de há 2008 anos. Foi a primeira casa de oração criada depois da partida de Jesus. Ali se reuniam os discípulos do Cristo, atendendo aos doentes, aos enfermos do corpo e da alma, aos abandonados da justiça do mundo. E nós nos lembrando da comunidade A Casa do Caminho, nós, com muito carinho, sentimos o Dr. João de Freitas a nos fazer lembrar da orientação para este trabalho. Começou na continuação daquele, na orientação, na doutrinação dos espíritos desencarnados que se apresentavam doentes, desequilibrados, sofredores e até perseguidores. Um tempo depois, Dr. Freitas nos orientou que o nosso trabalho dali em diante seria para orientar os espíritos encarnados, para tratar dos espíritos encarnados, que os desencarnados mais facilmente ouviriam a espiritualidade, que os espíritos encarnados são mais endurecidos, quer dizer, nós que temos corpo físico. O espírito que tem o corpo físico é mais endurecido para ouvir a mensagem do mundo espiritual. Então, o nosso trabalho na Casa do Caminho seria para ajudar, orientar, esclarecer, bem como tratar do espírito encarnado, para que ele aprendesse a respeitar a vida usando o corpo físico, que assim ele poderia falar aos demais, ser intérprete da vontade de Jesus, sem aquele momento marcado, aquela hora definida. Então, nos ensinou e nos ensina que o médium com Jesus é um trabalhador de todos os momentos. Onde ele estiver, o médium que é orientado, tem o seu espírito, o dono do corpo, esclarecido, orientado, cristianizado, deve estar atento para ajudar aos demais encarnados em qualquer lugar onde ele, o médium, se encontrar. E dentro do trabalho do médium, que somos todos nós, por isso este estudo, todos nós, seguidores, estudiosos, atentos àquilo que a doutrina nos ensina, teremos daqui a pouco condições de ajudar, de exemplificar, de lembrar aos presentes a responsabilidade que nós temos com Deus através da mensagem de Jesus. Então, como todos nós somos médiuns, é um presente de Deus a seus filhos, para que todas as criaturas tenham condições de se ligar a Deus, de orar e pedir e dar testemunho das suas atitudes. Nós, estudando doutrina espírita, nós vamos nos preparar para nos mantermos vigilantes e viver como verdadeiros cristãos, ajudando o nosso próximo. E dentro dessa ajuda, nós seremos dos mais beneficiados. E para que você acredite nisto, não é tão somente
observar a cura, o fenômeno. Cura e fenômeno não transforma ninguém em cristão, ou melhor, em espírita. Se assim fosse, nós não poderíamos fazer esse trabalho cercado por paredes de barro, de pedra. Teríamos que fazer ao ar livre. Mas é preciso que acreditem na palavra e na pessoa que fala. É preciso que você acredite na palavra e na pessoa que está falando. A cura e o fenômeno não são suficientes para tornar alguém espírita. É preciso que nós vivamos aquilo que estamos falando. Então, a Casa do Caminho tem assistência dos apóstolos de Jesus, palavras de Chico Xavier. Os discípulos de Jesus, muitos deles, trabalham em benefício dos frequentadores desta casa e por onde os frequentadores passarem, deixando suas mensagens de sentimento cristão. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que aprendemos aqui. A nossa luta maior, a nossa luta de que ocupa essa tribuna, a nossa luta maior não é aceitar a doutrina, porque ela é lógica, ela é clara. Basta você ter um pontinho de inteligência, você vai aceitar a doutrina espírita. A nossa luta é conosco mesmo. É domar as nossas más tendências. Kardec ensina que o espírita é conhecido pelo domínio que ele tem sobre suas más tendências. Então, todos nós estamos vindo desse passado de atraso, como acabamos de ouvir, da ignorância, daquele povo que não conhecia na realidade as leis de Deus, não conhecia a vida pelo poder do amor e do perdão. Era a força do poder. E mostrava, então, o poder da sua força, maltratando o próximo, e envolvendo o nome de Deus, de Jeová, com qualquer coisa parecida, como se fosse seguidor das leis de Deus, por falta de conhecimento do Espírito, da presença e da atuação do Espírito através do ser humano. Tudo por desconhecimento desses ensinamentos que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec nos traz, coloca ao nosso dispor. Embora o trabalhador seja um lutador para se melhorar, a fim de que melhor ele fale sobre as belezas dos ensinos do Cristo, mas coloca nas mãos de todos a codificação de Kardec, que é preciso ser lida, conhecida, e os livros do Chico Xavier. A ele a nossa gratidão eterna. É preciso que leiamos esses livros para deixarmos realmente para trás não só a história, mas os vícios que o passado nos deixou na alma. A alma, o espírito reencarnante, que vem trazendo tanta ignorância do passado. E hoje, com a clareza da doutrina espírita, não se justifica tanto desconhecimento, quando nós temos esse liame de luz, que é a doutrina espírita, é a mediunidade que nos dá condições de entrarmos em contato com os mentores espirituais para entendermos a atualidade da mensagem do Cristo. De há 2008 anos, ela já existia antes, mas a humanidade não tinha ouvidos para ouvir o mundo espiritual. Era dominada pelos poderes da terra. Mas hoje nós já sabemos, graças à doutrina dos espíritos, não é dos homens, nós podemos nos comunicar sem privilégio
Basta que você faça a sua opção para a mensagem de Deus que Jesus nos trouxe e a doutrina espírita nos faz recordar. Sem nenhum domínio do mundo terreno, ninguém manda na sua vontade, ninguém manda no seu íntimo. Os poderes do mundo podem nos dominar quando nós nos entregamos aos valores puramente materiais. Mas quando nós fazemos a opção para seguirmos as orientações de Deus, que o Cristo nos trouxe com toda a pureza e fidelidade a Deus, o mundo perverso não tem poderes sobre nós, sobre os nossos anseios. O que está faltando então, para que sejamos verdadeiramente felizes, é seguirmos o Cristo com lealdade. É o caminho, é a verdade, é a vida. E doutrina espírita é aquele facho de luz que vai lhe mostrando o caminho para a sua ascensão espiritual. Aí você não depende de ninguém, apenas alguém pode lhe ajudar com a sinceridade e gratidão ao Cristo. Mas você decide, no seu dia a dia, na sua condução, nas suas opções, com o seu equilíbrio, vigiando e orando, amando e servindo, sem exigir. Para isto, nós precisamos estudar a doutrina espírita sem ideia religiosa separativista, sem a ideia religiosa da terra, religião da terra, religião sim, mas de Jesus, que nasceu na manjedoura. Ela já nos antecedia na alma, mas foi preciso um espírito luminar, sublime como Cristo, descer à terra e vivenciar a mensagem de Deus. Não importa o sofrimento, mas Deus existe quando ele orou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, se perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações e nas misérias do mundo. Livrai-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que este poder que se encontra nas mãos do Cristo desçam sobre nós, pacificando-nos a todos, curando-nos o corpo e a alma e nos transformando a todos em seus ceareiros. Jesus conosco, agora e sempre. Assim seja.